Olá, boa noite a todos, tudo bem? Espero que sim. Bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois. Eu tô com frio, não sei se é todo mundo, mas aqui em São Paulo, quando vai escurecendo, tá ficando frio. Não ficou como nos dias passados, mas está frio. E eu vim aqui hoje comentar justamente sobre o que tá todo mundo comentando, né? Tá aí espalhado para todo mundo ver. Mas eu queria comentar, eu sempre comento depois, já tem uns 3, 4 dias, eu esperei todo mundo fazer aí suas críticas, suas defesas, né? E, enfim, tenho ouvido muito e eu resolvi de me pronunciar, sei lá, dar uma opinião minha, né? Falar algumas coisas que precisam ser faladas, porque eu acho impressionante como as pessoas, para defender o erro, defender uma mentira, elas são capazes de tudo, inclusive de caluniar as pessoas, não é? É o que está acontecendo aí com alguns críticos pró-defensores da congregação. Tenho nada contra, tem os que são contra, os que são a favores, e assim, mas determinadas coisas, se a gente não falar, a gente acaba sendo conivente. E eu, como uma pessoa que vou de quando em quando na congregação, sou batizado, eu não tenho nenhuma preocupação, nenhum medo de dizer o que está certo e o que está errado lá dentro. Eu não tenho rabo preso com ninguém e com nada, né? E também não quero nenhum cargo, nenhum ministério, nem nada. Então, né, eu respondo por mim. Bom, sobre o caso do irmão Rafael, cooperador em Itapetininga, no bairro do Capim, ter dito todas aquelas palavras, né, aquele discurso no púlpito, atrás da tribuna, eu tenho algumas coisas a falar. A primeira é que, sendo judicialmente falando errado ou certo, segundo as leis que regem nosso país, Constituição e etc., eu queria dar os parabéns ao cooperador Rafael pela coragem, pela bravura, porque na verdade ele só disse aquilo que muitas pessoas vêm dizendo, só que fingem não ouvir, né? A coisa de quem tem mais, manda mais, e quem tem pouco, cala a boca, né? E se você puxa saco, pode ser que você tenha ali um jeitinho de, sei lá, pelo menos ser porteiro, para dizer que você tem alguma coisa ali na congregação. O segundo ponto que eu percebi foi a contribuição daquela irmandade, daquela congregação local com o irmão Rafael, em estar ao lado dele, porque ele é o cooperador daquela irmandade. Ele sabe a necessidade ali daquela irmandade. E a irmandade conhece ele. E aí eu fico meio confuso, porque assim, se foi Deus que colocou ele lá, como agora, por ele ter falado a verdade, somente a verdade, alguém vai tirar ele de lá? Pelo que eu fiquei sabendo também, e de fontes assim, confiáveis, porque eu tenho alguns primos e primas que são da parte do meu pai, que não, a parte da família do meu pai não eram da Congregação Cristã do Brasil, se tornaram alguns anos aí, e alguns primos e primas acabaram indo morar em Itapetininga, né, casados, já com filhos lá em Itapetininga, e me contaram que a igreja do irmão Rafael não é uma igreja que tem barulho, que tem pulos, tapas, né, e que se lê página em branco. É uma igreja que ele prega aquilo que ele lê, e ele prega a necessidade da vida cristã, de como ter uma vida cristã, vamos dizer assim, mais próximas do Criador e mais ali, ao lado de Jesus, né?
e quando tem alguma coisa que Deus dá para ele e que se cumpre, é uma outra coisa, é uma outra situação. E parece que isso gerou um desconforto grande em alguns anciães que, por ver que ele é um cooperador e a igreja de alguns anciães não tem o movimento que tem a igreja do irmão Rafael, começaram a levantar calúnias e difamações. Então é interessante as pessoas começarem a fiscalizar antes de sair por aí falando cocô, né? E eu vou agora citar algumas coisas aqui. Por exemplo, eu vi o título, mas eu não assisti, porque me dá náuseas, sabe? Assim, é ranço, é asco. E eu sinto mesmo, e eu não tenho medo e nem vergonha de falar. E se sente o mesmo por mim também, eu estou agradecido por isso. Porque assim, não tenho rabo preso, né? Então assim, ranço. O título era o púlpito não é picadeiro. Eu também concordo. Não é um picadeiro. Não é um picadeiro. Não é um local de você subir lá e como mico de circo, macaco de circo, né? Para fazer as pessoas rir, ou como palhaço, né? Porém, é interessante quando essas coisas acontecem e aí o púlpito ele não pode ser um circo, um picadeiro, né? Nesses casos aí, nem do irmão Rafael, que falou uma bela de umas verdades que todo mundo às vezes quer falar e não fala, tá entalado aqui durante anos, e aí solta, aí vira picadeiro, porque aí tem que defender de alguma forma, então vamos condenar o Rafael e falar que ele fez ali do púlpito um picadeiro, né? Enfim. Na minha opinião, quis chamar o irmão Rafael de palhaço, né? Na minha opinião, vem do título. Só que é engraçado, não é? Porque no caso do irmão Rafael, é um picadeiro e está totalmente errado. Só que, por exemplo, quando sobe-se um ancião e fala que, aspas abertas, ele é escuro por fora, mas ele é branco por dentro, a alma é branca, fecha-se aspas, aí não é um picadeiro. Aí tem que entender o contexto, irmãos, a idade, irmãos, né? O modo de falar. Antigamente falava de um jeito, agora fala de outro. E aquele contorno, né? Em volta do racismo, não é? Quando se sobe no púlpito da maior igreja onde está centralizado aí a cúpula e se diz que Jesus ressuscitou, mas no céu ele não entrou, ou que Jesus pagou a primeira parcela do nosso terreno e nós vamos pagando aos pouquinhos para entrar no céu, o púlpito, a tribuna não é picadeiro, não é... Não, tem que entender o contexto, aí tem que entender o contexto, e isso falas dentro da hora da pregação da palavra para dizer que é Deus que está movimentando e falando na boca deles. Diferente do irmão Rafael, que foi corajoso, que não usou a hora da exposição e da pregação da palavra para dizer que era Deus que estava falando. Por exemplo, você quer ver um picadeiro? É a pessoa falar que Deus está falando na boca dela, mandando o crente sair da igreja porque Deus não ama ele mais. Isso para mim é um picadeiro, isso para mim é uma palhaçada. Porque nem biblicamente é, além de ser uma palhaçada, é uma coisa assim, meia que diabólica e maligna. Né? Você expulsar um cristão da igreja, se ele está arrependido, horas, onde nós vamos parar? Isso não é picadeiro? Aí nós temos que ver o contexto, aí Deus usou. Se o irmão Rafael tivesse usado 40 minutos para elogiar a cúpula do Brás e tudo o que acontece na congregação, contar só de congregação, não contar nem milagre, obra, por certo esse vídeo estaria viralizando e não era picadeiro. É engraçado, muito engraçado. Engraçado mesmo, porque
Ele só falou verdades. Qual é a mentira que ele falou ali? Qual é a mentira? A mentira de que se a Irmandade parar de dar a coleta 60 dias, o ministério está lambendo o sapato de cada um? Isso é mentira? Porque tem se usado 20, 25 minutos, pelo menos eu tenho congregado e eu tenho visto, 20, 25 minutos para falar de coleta naquilo que não pode ser chamado de picadeiro. E aí aquilo ali vira-se uma agência bancária, né? Culto de coleta. Na minha vida nunca soube que existia isso. Perguntei para minha mãe disse que isso é coisa agora, aí novidade que inventou. Que na verdade não é uma novidade, né? É porque o desespero bate e aí, enfim, né? E aí eu fico pensando, nessas horas não é picadeiro, né? Essas horas não é picadeiro. Quantos irmãos foram sentados por falarem a verdade? Mesmo na minha época, eu posso dizer, teve um cooperador de jovens, que era nosso cooperador de jovens, e por ele pregar muito bem, por ele pregar as escrituras, por ele ensinar muito bem a mocidade, a juventude, as crianças, foi levantada uma grande calúnia contra esse irmão querido, e assim, e foi dito para nós de cima do púlpito que se nós da mocidade, da juventude, fôssemos visitar esse cooperador de jovens, ia ser tirado a liberdade de um por um. E quando terminou isso, eu e mais uma moça que não mora mais no Brasil, fomos lá e falamos, nós estamos indo essa semana visitar o cooperador. Você vai tirar a nossa liberdade? Então você vai tirar a nossa liberdade já hoje, porque nós vamos visitar. E foi um grupinho conosco, ninguém mexeu com a gente. E lá a gente viu o que tinha acontecido, porque a gente já sabia que era uma calúnia. A gente sabia que era difamação. Aí não é picadeiro, né? Usar o púlpito para dizer você está aqui fedendo, você é morto, não é picadeiro. Você usar o púlpito para dizer, meu bem, se aqui o seu manequim não tá legal, procure outra loja. Não é picadeiro, né? Não é picadeiro. Ficar pregando pragas e maldições, como acontece aqui no Jardim Ar, em São Paulo, que aquilo ali virou um centro espírita, aquela congregação, que é praga e maldição. A água rasa onde eu congregava, quando um determinado ancião sobe no púlpito, se torna uma sessão espírita, porque é só jogado maldição, praga e morte e tanta coisa, né? Assim, mas não é picadeiro, né? Não é um picadeiro. Um ancião subir no púlpito e pregar, como pregou na água rasa, dizendo que os moços que estavam indo de sapato na igreja sem meia tinha espírito de efeminado. Isso não é picadeiro, isso não é ofensa, isso não é difamação, isso não como posso dizer, jogar um peso nas costas desnecessário por causa de uma meia, um par de meia, né? Subir no púlpito e dizer que estudar a Bíblia é farelo, é viver de farelo, não é picadeiro. Isso daí é Deus falando puramente, né, e abertamente. E, como disse o irmão Rafael, e eu acredito, né, piamente, um ancião atender a Santa Ceia e não falar da morte vicária de Jesus na cruz no dia da ceia, mas pregar a água feita vinho e pregar bênçãos e bater palma, sabendo que a mesa está posta ali, vai ser orado para apresentar o pão e o vinho para todos participarem em memória do Senhor. Aí não é picadeiro. A ceia do Senhor pode ser levada de qualquer maneira, porque aí não é picadeiro. Mas segundo a Constituição do nosso país, segundo a Justiça, tudo bem. Talvez ele vá ter que responder algum processo, não sei, supostamente talvez vá, supostamente a congregação vá, porque, enfim, ultimamente, né, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, nós não estamos vendo mais as pessoas com tanta fé o suficiente a ponto de orar e colocar nas mãos de Deus, como era dito para nós, né? Mas, enfim, uma coisa é certa, tá? Eu acredito no meu coração que se houver algum processo contra esse irmão,
Primeiro que a igreja, a congregação, ela está dando outro tiro no pé dela. Ela só está provando o que ela quer. Segundo, a própria irmandade ali daquela região, daquela congregação, é suficiente para ser testemunha do irmão num processo. Imagine uma irmandade ser testemunha, né? E com certeza irão ajudar nas custas de um bom advogado para defender o irmão, se isso chegar, como eu disse, até os tribunais. E aí eu fico me perguntando, né? Tudo isso por quê? Porque o irmão falou uma verdade? Porque o irmão está sendo perseguido e ele contou para a igreja? Porque geralmente é assim, é nas escondidas e na calada da noite, ninguém fica sabendo quando vê. O irmão não está mais no púlpito, o outro irmão não está mais atendendo, ninguém sabe onde está, ninguém sabe o que aconteceu. Né? Usar do púlpito para falar, eu fui em determinado local, tinha gente feia, sem dente, mas aqui nesse local que eu estou agora, na sua igreja, só gente de bochecha rosa, gente bonita. Não é picadeira essas coisas, não, tem que entender o contexto, irmão. Né? Será que a polícia fez picadeiro ao prender um ancião que foi preso semana passada por pedô? Foi circo também? Como fala? É crítica ácida o que o juiz determinou? Porventura é alguma crítica dos policiais que algemaram e colocaram o sem vergonha dentro de um carro de polícia para levar para cadeia? Agora a polícia civil, a polícia militar e os juízes também estão contra os anciães e a santa obra? Disso ninguém comenta, né? Aí não é picadeiro, né? Porque ele violentava e depois pregava no púlpito. E todo mundo dava glória. A lata vazia, que o Rafael falou lá. Porque esse ancião era assim. Aonde ele estava, ele arrastava a multidão. Olha aí que maravilha. Ninguém vai comentar? Dos que defendem, ninguém vai comentar nada? Muito bem, ó. Vocês estão, ó. Tudo para defender uma placa e um CNPJ. Para defender uma placa e um CNPJ, tem pessoas lá dentro que são capazes de vender a própria alma para o demônio. Vender não. Dá a alma para o demônio para que o CNPJ e o nome preto escrito na frente seja protegido. Que coisa, né? O que será que é picadeiro? O que será que seria uma atuação circense, né? O que será que seria uma atuação circense? Eu não vi nenhuma atuação circense e não vi nenhum desabafo do irmão Rafael no púlpito. Eu vi a voz do que clama no deserto. Ali para mim representou um João Batista expondo os fariseus e os saduceus, sabe? Raça de víboras. João Batista, por certo, também fazia da beira do Rio Jordão um picadeiro, né? Pois é, porque ali ele desabafava, chamava todo mundo de raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? É isso daí. Para defender, o povo faz qualquer negócio. Eu não sei se é verdade ou se é mentira, que tem gente aí sendo paga para fazer vídeos e nem da congregação mas que eu acho muito estranho pessoas que não são da congregação cristã no Brasil ficarem atacando aqueles que já foram da congregação ou são e falam a verdade, para mim é muito esquisito. Para mim é muito estranho. Eu não estou acusando nada e não estou aqui afirmando nada, mas quando eu paro para pensar, eu vejo pessoas que não são da congregação, nem sequer querem batizar na congregação, e estão fazendo um papel aí de passar tempos e horas cortando e recortando vídeos, enfim, preparando coisas falsas e mentirosas contra críticos, mas não são da congregação. Eu acho que isso leva tempo para fazer, eu não entendo muito bem. E aí eu fico pensando, né, também, né, de onde vem o ganha-pão dessas pessoas, né? O que elas fazem, de onde elas vêm, para onde elas vão, onde elas se rastejam, né?
Eu digo se rastejam porque foi a fala de um ancião aqui na congregação do Brás, né? No púlpito do Brás, no picadeiro, né? Dizendo que os homossexuais são como répteis, né? Que se rastejam, não é? É legal isso. Mas aí não é picadeiro, não é homofobia. Não. Eu fico imaginando alguém que tem essa condição sexual e vai congregar ali pela primeira vez, porque alguém falou que ali é a santa obra de Deus e Deus fala, e a pessoa entra. Ela sai se sentindo um réptil e de repente ela se joga num rio, né? Afinal de contas, Deus fala, não é? Abram os olhos, povo. O que o irmão Rafael fez, eu acredito, só foi o pontapé. Só foi o pontapé. E eu queria deixar aqui um recado. Um recado com muita educação. E um recado com muito respeito. Irmão Salvador Bueno, presidente hoje da congregação. Por favor, irmão. Eu sei que o irmão sempre foi um irmão de oração, porque eu já falei em algum vídeo, em alguma live, que quando o irmão subia no púlpito para atender os cultos, ou Deus dava a palavra para o irmão, eu olhava para o irmão, e tem mais um outro irmão também, não de lá, mas de outro local, e eu falava comigo assim: nossa, quando eu tiver determinada idade, como eu queria ser como ele. Como eu queria ser como ele. E nós, a mocidade da Água Rasa, visitamos a sua casa, irmão Salvador Bueno. E ali naquele dia nós ouvimos coisas assim maravilhosas, coisas que Deus fez. E eu posso dizer que eu ouvi, porque eu estava, inclusive, que o irmão produz instrumento musical até. Com a inteligência e a sabedoria que Deus deu, o irmão gosta de fazer trabalhos manuais. O irmão lembra que contou isso para nós? Pois é, irmão. Essa mesma inteligência e sabedoria que Deus derramou no irmão, ora, irmão. Ora e pede muita luz. Não que falte luz no irmão, mas o irmão sabe que tem alguém por trás, tentando derrubar o irmão, tentando envergonhar a família do irmão, porque quer poder. E este ser, este sapo de lagoa, ele se chegar na cadeira do irmão para tirar ele dali, vai ser difícil, e ele vai trazer uma religião nova para dentro da congregação. E as pessoas estão fazendo pouco caso dos que estão avisando, daqueles que estão tendo determinadas visões em casa, nas orações, que vê as trevas que tem nesse ser. Por favor, irmão Salvador e os demais irmãos, clamem a Deus, porque assim, é algo maligno por trás. E deem graças a Deus que existem irmãos ainda como o irmão Rafael, porque vai chegar um tempo que cada igreja cada congregação de cada comum vai falar o que quer, porque já fala, né? O Brás vai falar de uma coisa que é determinado para todos, mas cada um na sua região faz o que quer, né? Ah, nossa obra é uma obra só no mundo inteiro. Não, a coleta é no mundo inteiro para um lugar só. Mas ensinamento, doutrina circular, a gente sabe que não é, porque assim, a gente vê o que está acontecendo. Tanto que o irmão Rafael pediu misericórdia e pediu ajuda para os irmãos olharem para os interior do que está acontecendo. Assim, e não só isso, né? Eu digo até inclusive onde minha mãe mora. Minha mãe conta coisas absurdas. Mas enfim, né? Paciência. É isso que eu tinha para dizer. Para o irmão Rafael, eu desejo força, desejo paz. O irmão Rafael, eu estava conversando com o irmão hoje a respeito desse assunto. Esse irmão veio na minha casa, inclusive, hoje. E eu falei, o irmão Rafael tá ali escrito e rasgado na cara dele que ele é um irmão que ele luta com o diabo. Ele luta com o diabo. Quem não quer ver ele falando a verdade vai falar que ele é bem carnal. Não, ele luta com o diabo. Cara a cara.
cara a cara. Ele é irmão de oração, ele é irmão que está ali por amor. E, irmão Rafael, fique sabendo que eu, com todos os meus pecados e fraquezas, o irmão e a família do irmão estará nas minhas orações todos os dias que eu dobrar meu joelho. E quantas vezes eu dobrar os meus joelhos, o irmão com a sua família estará nas minhas orações para Deus abençoar, proteger e guardar a sua casa. E guardar a sua entrada e a sua saída. E as minhas orações também vão começar a ser dirigidas, eu falei para o irmão aqui. Nossas orações têm que começar a ser dirigidas colocando esses irmãos que estão lá no Brás na mão de Deus, literalmente. Senhor, toma fulano, Beltrano e Cicrano. Toma nas tuas mãos, mostra que o Senhor é Deus, esmiuça e não deixa a serpente antiga sentar naquela cadeira. Porque quando o povo começar a clamar, como diz Isaías, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar a mim, eu abrirei os céus. Então, orem muito, porque é tempo de Deus abrir os céus, mas não para ficar derramando linguagem estranha ou milagre de paralítico sair andando, cego sair vendo. Não. É tempo, assim, de olhar para as pessoas e falar assim, quem é por nós, né? Igual Josué. Viu? Não percebeu que era o anjo, falou assim, tu é um dos nossos ou dos nossos inimigos? Não, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, eu sou o príncipe do exército do Senhor. E Josué se prostrou. Tá na hora de fazer isso, sabe por quê? Foi anos e anos de ameaça, vai acontecer isso, vai quebrar a perna, vai não sei o quê, no picadeiro, né? Ah não, desculpa, púlpito. E agora está na hora do povo começar a orar e colocar esses irmãos na mão de Deus, mas não é só para Deus abençoar, revestir de poder. Não, é para Deus assim, esmiuçar. Senhor, toma nas tuas mãos e faz o melhor. Porque quando a gente fala, Deus faz o melhor, Deus sabe qual é o melhor. E às vezes é esmiuçar, até virar pó. Isso aqui não é uma ameaça, isso aqui não é um modo de dizer que ninguém vai invadir a igreja. Não, é oração, no seu quarto, com a porta fechada. Ali no secreto, Deus vai atender a oração. Irmão Rafael, apesar de estarem falando que é crime, conforme o código tal, que eu também não vou discutir sobre isso, mas, irmão Rafael, meus parabéns. O irmão não fez do púlpito um picadeiro. O irmão fez do púlpito o que tem que ser feito dentro de uma igreja. Relatar e contar. A igreja cuja qual eu ainda sou membro, né? Faço parte da membresia, ela tem representante da igreja nas reuniões. E se a igreja determinar que não, o pastor não pode fazer nada. Sabe por que na congregação não tem membros? Para isso, para que a igreja não interfira nas ordens diretas. É simples e fácil de resolver a equação. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar, para dizer. Aqui no meu caso seria um pouco de desabafo, não no caso do irmão Rafael. E aqui nesse caso não está sendo picadeiro, aqui é minha casa. Já perguntaram para mim por que eu gravo. Sempre aqui aparece o armário, a geladeira, até a bandeirinha ali da Itália. É para mostrar para vocês que eu tenho casa. Eu tenho casa, eu não me escondo. Hoje vem o irmão aqui na minha casa e ele sabe qual é a minha opinião. Conversei com um ancião ontem e falei para ele o que eu penso. E assim, e ninguém vai fechar minha boca, nem aqui e nem dentro da igreja se eu entrar. Porque se eu ver coisa errada, eu levanto, pego minha Bíblia e vou embora. E depois eu chego aqui e conto o que foi que aconteceu. Então, é melhor, assim, me deixarem em paz. Porque eu não vou gravar culto, eu não vou filmar culto porque isso não é de mim. Não é de mim. Porque desde pequeno, quando eu me batizei, eu ouvia dizer que não podia. Só que eu gravo aqui, ó, o culto inteiro, a palavra inteira. Se eu não gostar, pode ter certeza que eu vou vir aqui, eu vou falar qual foi a congregação, a hora do culto, quem pregou, quem atendeu e etc. E aí depois vão procurar saber se foi verdade ou se foi mentira. Tá? É isso, gente. Um abraço a todos, um beijo no coração. Fiquem com Deus, Deus proteja e abençoe. E nos vemos numa próxima, tá bom? Tchau!